nosso encontro. Todos os que quiserem ouvir em espanhol devem colocar no canal em espanhol. Estão escutando a tradução bem? Sim? Então, vamos lá. Iniciamos o nosso evento com a conferência que promete inspirar com uma visão de futuro das universidades católicas na América Latina, focando na comunicação disruptiva como elo desse futuro. Quem vai nos brindar com esta conferência vai ser o professor Moisés Esbardelotto, que leciona na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas. O professor Moisés tem uma ampla atuação no programa de pós-graduação profissional em Teologia Prática e no programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Sua trajetória inclui um mestrado e um doutorado em Ciências da Comunicação, além de estágios na Itália e traduções renomadas. Moisés é um pensador ativo na relação entre comunicação, religião e sociedade, coordenando o grupo de reflexão sobre comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e colaborando com o Instituto Humanitas da Unicinos. Ele é autor de diversas obras relevantes e o seu livro mais recente é Comunicar a Fé, Por quê, Para quê, Com quem? O professor Moisés é um dos maiores especialistas em comunicação e teologia, a relação dessas duas áreas no nosso país. Eu tenho a honra de convidá-lo para fazer a sua conferência nesta manhã. Bem-vindo, professor Moisés. Vamos acolhê-lo com uma salva de palmas. El código QR de nuevo en la pantalla por aquí. Pronto. Já vi. É você? Pronto. Agora não escutam mais duplicidade, correto? Ok, Ramiro, nos escuta? Por favor.
A equipe de sonoplastia pode colocar, por gentileza, a palestra do professor Moisés? Ok? Pronto? Começamos então, professor. Obrigado pela paciência. A tecnologia nos traindo, não? Bom dia, então, a todos e a todas. Buenos dias. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade e também a confiança do Gregory, da NEC, também da Uducal, pelo convite que me foi feito, que muito me honra também, de poder estar aqui com vocês hoje, representantes, né, do Brasil, mas também de vários outros países aqui da América Latina, nesse desafio de comunicar não só as nossas instituições, mas também, de forma mais geral, a atuação da Igreja, né, nos nossos países e também com as nossas comunidades universitárias. Então, o tema que me foi proposto sobre o futuro das universidades católicas na América Latina, comunicação disruptiva que conecta ao futuro, como se percebe, é um tema extremamente desafiador e abrangente. Não me considero apto a apontar aqui caminhos de futuro para as universidades de toda a América Latina, porque é um desafio enorme. É um desafio que cabe a todos nós e a toda a comunidade universitária das nossas universidades. O que eu pretendo fazer aqui, na realidade, é apresentar alguns horizontes de leitura dessa perspectiva da comunicação disruptiva e também do papel das universidades católicas, me baseando, tomando como base, me inspirando também pelo pensamento do Papa Francisco, especialmente, naquilo que ele nos ajuda a refletir sobre comunicação. Não apenas uma comunicação necessariamente católica, mas uma comunicação que busca construir relações amplas com toda a sociedade. Então, para esse nosso momento, eu pensei essas três partes principais da nossa conversa. Um primeiro momento, vendo alguns elementos para que a gente possa pensar como está se dando essa disrupção comunicacional, que fenômenos, que fatos, que movimentos nos ajudam a perceber que essas últimas décadas provocaram essa disrupção comunicacional. Aqui acredito que seja algo bastante conhecido de todos vocês, de todos nós, por atuarmos nessa área. Num segundo momento, então, pensar de uma forma disruptiva como nós podemos entender esse conceito de comunicação disruptiva, a partir também de alguns horizontes bastante gerais, porque, afinal, a prática está muito mais nas mãos de vocês do que das minhas, né? Então, eu pretendo apenas lançar alguns horizontes de leitura dessa ideia de comunicação disruptiva. E, por fim, como que esses dois processos de uma disrupção comunicacional e da prática de uma comunicação disruptiva podem nos levar, então, para brincar com as palavras, a uma irrupção do futuro das universidades católicas aqui na América Latina. Mas vou apenas tocar a fímbria do manto, como diria o Evangelho, dessa questão, porque é uma questão bastante ampla e desafiadora para todos, então, como eu falava. Para começar falando um pouquinho sobre essa ideia de disrupção comunicacional, acho que é importante a gente resgatar de onde vem esse conceito de disrupção. Pelo menos no debate mais amplo, especialmente para vocês que são da área do marketing, devem conhecer, já ouviram falar, a obra, então, do Clayton Christensen, que é O Dilema da Inovação. E é aí, nesse livro, que ele vai propor essa ideia das inovações disruptivas, acompanhando um pouco o mercado e as empresas de grande porte que, nas últimas décadas, viram o surgimento dessas inovações disruptivas que mudaram completamente, então, a composição dos vários mercados. Então, ele vai definir essa disrupção, essas inovações disruptivas como o surgimento de produtos baseados em tecnologias disruptivas por serem, normalmente, mais baratos, mais simples, menores e, frequentemente, mais convenientes de usar. Essa é a definição mais clássica que o Christensen vai dar dessa ideia de uma inovação disruptiva. E foi algo que nós vimos bastante nas últimas décadas, produtos, então, que foram surgindo nos vários campos, mas especialmente no campo da comunicação, produtos, plataformas, serviços mais baratos, mais simples, menores
e, frequentemente, mais convenientes de usar. Então, ele vai dizer que esses produtos, eles acabaram ocupando os espaços de outros produtos que eram, pelo contrário, caros, complicados e centralizados, tornando, então, um mercado muito mais acessível para mais partes da sociedade, não só aquele mercado restrito desses produtos caros, complicados e centralizados. Então, ele vai falar que essas inovações disruptivas, elas permitem alcançar mercados emergentes ou até insignificantes. Ou seja, dentro de um mercado da comunicação, claro, existem também margens, periferias. E é justamente esses mercados que vão ser, então, primeiro captados, digamos assim, por essas inovações disruptivas. Então, a ideia de inovação disruptiva que o Clayton Christensen vai propor é justamente não apenas desenvolver produtos melhores para os consumidores que nós já temos, mas sim buscar novos mercados e novos consumidores ainda não atendidos. Ou seja, as margens, justamente, dos nossos mercados, né? Então, ele vai dizer que essa inovação disruptiva, ela promove a democratização, de certa forma, dentro desses mercados, a popularização, a partir do acesso por parte desses mercados, então, como ele chama, insignificantes ou emergentes, e a simplificação dos próprios processos. O uso das tecnologias, o acesso a esses serviços e, portanto, aos conteúdos, às informações que eles oferecem. E ele vai dizer isso lá nos anos 90, final dos anos 90, e ele vai dizer que, sem dúvida, a internet, então, surge como uma tecnologia infraestrutural que está permitindo a disrupção de muitas indústrias. Ele vai perceber na emergência da internet esse processo de disrupção. Claro que aqui a linguagem é bastante mercadológica, né? Do marketing propriamente dito, que é a área de vocês, não é bem a minha praia, como nós dizemos em português, mas é interessante perceber essas lentes de leitura que o Christensen usa para pensar como isso também afeta a prática das universidades católicas. Então, alguns elementos para nós pensarmos como está se dando essa disrupção comunicacional, como eu estou chamando aqui, é começando por um dos marcos históricos mais recentes, que foi, digamos assim, o estopim, de certa forma, para esse processo de digitalização que nós temos de uma forma muito mais popularizada, que é o famoso Macintosh, da Apple, né? A Apple agora que está lançando o seu iPhone 15, né? Lá nos anos 80, 1984, nós temos esse primeiro marco de um processo de popularização de uma tecnologia, como o computador pessoal, e, de certa forma, uma irrupção, uma inovação disruptiva que vai também abalar o mercado da tecnologia digital. Porque, justamente, o próprio slogan já vai dizer isso, é uma tecnologia voltada for the rest of us, para o resto de nós, quer dizer, para as margens daquela cultura digital emergente que estava ligada apenas aos centros de pesquisa, às empresas de tecnologia, e agora vinha um computador com uma linguagem acessível, gráfica, eu não precisava mais dominar as linguagens da informática, para quem é daquela época, né? A linguagem DOS, dentre outras, quer dizer, um computador que vai entrando nas casas dos consumidores americanos. E, a partir disso, vai popularizando também o acesso às tecnologias digitais. Logo em seguida, vem a explosão da internet comercial, e aí nós estamos ainda nessa grande bola de neve dessa disrupção comunicacional que a própria internet possibilitou. Aqui, de uma forma bem rápida, alguns outros marcos históricos. E nós estamos falando aqui daquilo que um pesquisador argentino, que trabalha hoje na Espanha, o Carlos Scolari, vai chamar da Revolução dos 10.000 dias. Ou seja, essa revolução digital que nós estamos vivendo, nós ainda podemos contar na casa dos dias, 10.000 dias, talvez agora um pouco mais. Mas se nós pegarmos, né, por exemplo, eu peguei aqui o primeiro dado importante, pelo menos no contexto brasileiro. A chegada, a entrada da internet comercial no Brasil foi em 1995. Não sei nos demais países, né, quando que isso ocorreu. Mas isso é ontem. Se nós levarmos em conta a história da própria igreja, a história das universidades católicas, 1995 é ontem. E daí por diante nós temos uma imensidão de produtos, de tecnologias físicas,
de serviços, de softwares, de plataformas que vão desromper inúmeros mercados. O mercado da própria tecnologia digital, o mercado do entretenimento, o mercado da mobilidade, dos transportes, o mercado da comunicação interpessoal, o mercado da hotelaria, o mercado, enfim, uma série de disrupções que vieram ocorrendo, então, nessas últimas décadas, até chegarmos à mais recente, com a emergência de uma das várias inteligências artificiais, como o ChatGPT, que vem também abalando aí um pouco, não só o mercado, mas também, inclusive, o campo da educação. E essa disrupção é tão significativa porque ela é, ao mesmo tempo, rápida, como nós vimos antes, e, ao mesmo tempo, extremamente abrangente. A intensidade e a velocidade se unem de uma forma bastante significativa. Aqui a gente tem esse infográfico para mostrar em quanto tempo esses vários aplicativos chegaram à marca de 1 milhão de usuários. Então, nós temos a Netflix, que demorou 3,5 anos para alcançar 1 milhão de consumidores. Nós tivemos depois o Facebook, que demorou 10 meses para fazer isso. O Spotify, 5 meses. O Instagram, 2,5 meses. E o ChatGPT, em 5 dias. Alcançou, então, a marca de 1 milhão de inscritos nesse serviço. Então, nós temos essa velocidade do surgimento de novas tecnologias, novos serviços, nesse avanço dessas disrupções, e um processo que é cada vez mais imediato e instantâneo. E altamente abrangentes, alcançando aí milhões de usuários em poucos dias. Esse aqui tá melhor? Oi, melhorou? Ainda na linha dessas disrupções, de um ponto de vista mais teórico, digamos assim, a gente tem essa obra bastante renomada, né, do Raine e do Ellman, sobre a ideia da conectividade, né, networked, ou seja, a sociedade que vai se conectando cada vez mais. E eles vão falar de 3 grandes revoluções digitais, não apenas de uma única e homogênea revolução digital, mas de 3 grandes revoluções digitais que todos nós vivemos ao longo dessas últimas décadas. Então, a primeira, a revolução da internet, né, que acontece principalmente a partir dos anos 90, quando ela ganha esse acesso comercial chegando nas nossas casas, não sendo apenas uma rede empresarial ou uma rede para fins militares ou uma rede para fins de pesquisa acadêmica, mas uma rede que vai entrando também nas nossas casas. Depois, a revolução das redes sociais digitais, já no início dos anos 2000, o ano de 2004, quando surge tanto o Facebook quanto o Orkut, que, pelo menos aqui no Brasil, foi bastante usado naqueles primeiros anos. Não sei se também nos países de vocês isso ocorreu. E, mais recentemente, a revolução da comunicação móvel, cujo marco principal é o próprio iPhone, em 2007. Uma tecnologia não apenas móvel, mas também com essa facilidade da tela touch. Para quem se lembra, a disputa era entre o iPhone e o BlackBerry, que trazia, então, o teclado físico. E a questão era, quem ganhará essa disputa de mercado? E aí vem, então, né, a gente sabe como que a história evoluiu, mas as duas tecnologias, de certa forma, foram disruptivas daquele mercado da telefonia, deixando para trás outras grandes marcas, né, aqui no Brasil é piada até, o uso do celular Nokia, né, do Nokia, o tijolão, como nós dizemos aqui no Brasil, aquele celular, né, grande, pesado, e que servia quase para quebrar pedras, né, de tão resistente que ele era. Mas eu acrescentaria ainda outras 2 revoluções, ou até 3, que nós podemos falar nesses próximos anos, a partir do estudo, então, do Raine e do Ellman. A primeira delas é a revolução das plataformas, que é mais recente do que a revolução do mobile. Nós temos aí plataformas de entretenimento, plataformas de educação, plataformas de comércio. Então, também foi uma forma disruptiva de transformação de diversos mercados recentes. A revolução dos algoritmos, outras formas de acompanhar os públicos, acompanhar as audiências. A produção de dados, não apenas a produção, mas também a leitura, a mineração, a raspagem desses dados que agora estão aí disponíveis.
E agora, mais recentemente, então, essa revolução das inteligências artificiais, que ainda nós não sabemos muito bem para onde irá essa revolução. Nós estamos no olho do furacão, digamos, dessas inteligências artificiais, também voltadas para um certo mercado, né? O mercado do conhecimento, da informação, também do comércio, né? Dos negócios. Então, vamos ver para onde isso irá se encaminhar. Mas, de novo, nós podemos falar de 6 grandes revoluções que ocorreram nessas últimas 3 décadas. Então, nós temos praticamente 2 grandes revoluções comunicacionais a cada década. Quando não mais, até, porque essas 3 últimas, né, ou essas 4 últimas, foram concentradas nas últimas 2 décadas. Essas 3 últimas, na última década. Né? Então, os processos eles vão ganhando intensidade e velocidade cada vez maior. E eu gosto sempre de trazer essa frase do Rosenthal Alves, um pesquisador do campo da comunicação brasileiro, mas que atua nos Estados Unidos, e que ele vai usar essas 2 metáforas. Primeiro, a metáfora de que nós passamos de uma era dos meios de massa para uma era da massa de meios. Ele apenas inverte as palavras para nos dar a dimensão dessa transformação. E a segunda metáfora que ele usa é essa visual, que eu quis trazer aqui, que ele vai dizer que o que nós vivemos nessas últimas décadas é a travessia de um deserto. Então, como eu sou Moisés de nome, essa metáfora me é muito rica, muito cara, é algo que eu vivi pessoalmente nas minhas vidas pregressas, essa travessia de um deserto comunicacional. Porque ele vai dizer, até os anos 80, basicamente, nós tínhamos um verdadeiro deserto comunicacional em que poucos seres vivos sobreviviam nesse cenário comunicacional, inclusive do ponto de vista comercial, financeiro. Era muito caro manter um meio de comunicação, especialmente um meio de comunicação de massa. A partir do processo de disrupção tecnológica digital, vai dizer o Rosenthal, a gente vive agora numa verdadeira floresta amazônica, numa floresta tropical, do ponto de vista da comunicação, em que qualquer ser vivo, por mais ínfimo que seja, pode sobreviver. Ou seja, nós continuamos lidando com grandes meios de comunicação, mas nós temos também instituições sociais que hoje são cada vez mais midiáticas, por exemplo, as nossas universidades católicas, e nós temos também indivíduos, pessoas, o João, a Maria, ou seja, os chamados influencers, youtubers, instagrammers, tiktokers, né? Ou seja, pessoas e indivíduos que também congregam milhões e milhões de seguidores. A produção de conteúdo é definida por uma pessoa. Claro que, hoje em dia, pelo dinheiro que eles arrecadam, eles têm também as suas equipes. Mas a comunicação que é feita em nome de uma pessoa. Então, isso vai transformando completamente esse cenário da comunicação. A pergunta que nós podemos fazer é como que as nossas instituições acadêmicas, universitárias, católicas, se posicionam hoje no meio dessa floresta amazônica? Como que nós lidamos nas redes ecológicas dessa comunicação disrupcionada, digamos assim? Como que se dão os nossos vínculos com essa complexa rede de comunicação que vai se formando a partir desses processos? É aí que vem, então, um outro conceito que eu gostaria aqui de trazer para vocês, que, aliás, compartilho também com o Gregory na pesquisa, né, o Marcos Túlios, que vai falar com vocês, a irmã Joana, enfim, que é o conceito de mediatização, mediatización, que também é bastante estudado nos países latino-americanos. Um dos grandes polos de pesquisa é, inclusive, na Argentina, né? Então, a vocês que vêm da Argentina, sintam-se contemplados aqui com essa perspectiva, que foi inicialmente estudada aqui na América Latina, já desde os anos 80, pelo Eliseu Verón, da Universidade de Buenos Aires. E ele vai chamar esse processo de mediatização como um processo também, nós podemos chamar, disruptivo, que vai transformar completamente o cenário da comunicação, especialmente ao longo do século XX. O Eliseu Verón ele vai fazer uma leitura macrohistórica, ele vai dizer que o processo de mediatização é constitutivo da própria experiência humana,
mas ele também vai reconhecer que, a partir do século XX, esse processo vai ganhar também intensidade cada vez maior e abrangência cada vez maior. Ele vai falar que é um processo, então, que vai promover uma ruptura de escala, tanto do ponto de vista da velocidade, quanto do ponto de vista da abrangência dos processos midiáticos. Então, a ideia do Véron, não vou aqui entrar em grandes detalhes, mas é que, ao longo dos últimos anos, nós tínhamos um cenário de comunicação, como eu dizia antes, marcado principalmente por esse núcleo do meio, que são os meios de comunicação, o campo propriamente midiático, da comunicação tradicional, a comunicação de massa. Os grandes canais de televisão, as grandes rádios, os grandes jornais impressos e revistas. Mas é perceptível que também, ao longo do século XX, instituições sociais não midiáticas passam a ocupar um papel central nos processos midiáticos. E a igreja, nesse caso, é bastante significativa. Nesse processo de uma instituição social que vai se dotando de meios de comunicação próprios. Então, nós temos, por exemplo, pegando a Santa Sé, nós temos a Rádio Vaticana, que tem uma longa história, nós temos o L'Osservatore Romano, que tem também uma longa história de produção midiática, nós temos o Centro Televisivo Vaticano, nós temos depois os vários projetos digitais, hoje o Vatican News, ou seja, uma instituição social que não nasce necessariamente como uma instituição midiática, mas passa a se midiatizar. Nós vemos isso também em outras instituições sociais, partidos políticos, hospitais, organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, que vão também se midiatizando e assumindo como parte dos seus próprios processos práticas midiáticas concretas, nos vários meios de comunicação, não dependendo única e exclusivamente dos meios tradicionais. Essas instituições passam a promover uma comunicação direta com os seus públicos. Os meios de comunicação tradicionais podem ajudar, ou às vezes atrapalhar, nessa comunicação, mas essas instituições começam a desenvolver os seus próprios processos de comunicação com a sociedade. Mas o Véron vai dizer que, ao longo também desse processo, especialmente com a disrupção digital, nós vamos ter, então, a emergência desses atores individuais. As próprias mídias digitais favorecendo com que sujeitos, indivíduos, possam manter um contato direto com os seus públicos. E nós vemos isso cada vez mais forte, por exemplo, no jogo político. Nos últimos anos, nós vemos isso crescendo em vários países. Políticos, lideranças políticas, que deixam de lado as estruturas comunicacionais dos seus próprios partidos e até mais as estruturas comunicacionais tradicionais das outras instituições ou das próprias mídias de massa, fazendo uma comunicação direta com os seus eleitores. Os exemplos aqui abundam, né? Mas temos aí uma série de atores individuais, então, em outros campos também. Por exemplo, no próprio campo religioso, na própria igreja. O que pode gerar também problemas muito graves para uma comunicação institucional. Ou seja, sujeitos individuais que se dizem publicamente católicos, mas que acabam atrapalhando a comunicação que visa a ser fiel ao magistério da Igreja, do Papa Francisco e dos bispos locais. Pelo menos aqui no Brasil, é uma realidade que preocupa bastante e acaba afetando também a comunicação institucional, inclusive das universidades católicas. Por exemplo, no debate teológico, por exemplo, na análise de questões sociais que estão em jogo, por exemplo, até em questões de saúde pública, ao longo, por exemplo, do período de pandemia que nós vivemos, particularmente aqui no Brasil, que foi bastante grave. E essa mediatização, a gente pode entender também a partir de outros 4 processos interligados. A mediatização, digamos, ela se manifesta a partir de 4 processos bastante significativos, especialmente nesse período de mídias digitais. O primeiro deles, que eu gostaria de destacar aqui, que é esse processo de sintetização. Acho que a foto já ilustra bastante o que eu quero dizer.
Essa transformação que é, em primeiro lugar, do ponto de vista tecnológico. Isso que o Christensen chamava de inovações disruptivas. Aqui nós temos, né, o símbolo maior disso, que é o iPhone. Ele inova de forma disruptiva o mercado da comunicação, o mercado da tecnologia digital. Mas esse processo de digitalização, ele vai gerar também uma cultura da convergência, como vai chamar o Henry Jenkins, em que não só as tecnologias convergem para as tecnologias digitais, mas também as linguagens, os símbolos, os processos, todos eles vão convergindo para essa linguagem digital, para os meios digitais. Um outro processo bastante interessante nesse sentido é o da conectivização. Porque, ao mesmo tempo em que avança o acesso a essas tecnologias digitais, o acesso às redes digitais, a sociedade como um todo passa a se conectar de uma forma muito mais simples. Então, aqui também a imagem ilustra bastante isso, né? Dois momentos muito relevantes na vida da igreja, em 2005 e em 2013, né, que é o momento do conclave, as pessoas ali na Praça de São Pedro esperando a fumaça branca, e nós percebemos, então, esse processo de conectivização, aquilo que o Veron vai chamar, né, de uma participação cada vez maior dos sujeitos, dos atores individuais nessas redes de comunicação. O André Lemos, que é um pesquisador aqui no Brasil, ele vai dizer que o jogo comunicativo, as práticas comunicativas, não vão depender mais apenas de uma entidade central, mas sim de um organismo rede. O jogo comunicacional não depende mais apenas do grande canal de televisão, da grande rede de rádios ou do principal jornal no país, mas passa a depender de um organismo rede. E quem é esse organismo rede? Não é só o Google, não é só o Facebook, não é só o Instagram, é também cada um de nós, que graças ao nosso acesso à rede, podemos nos tornar potenciais mídias, gerando até um impacto social do ponto de vista da política, do ponto de vista da cultura, a partir de uma mera postagem feita na nossa conta pessoal em uma dessas plataformas. É um processo cada vez mais capilarizado, exponencial. Uma pequena postagem, microscópica, microbiana, mas que pode gerar um grande abalo do ponto de vista de uma ecologia maior da comunicação. Um terceiro processo que é o de ubiquização. Ou seja, a ideia de que os processos comunicacionais eles se tornam cada vez mais ubíquos. Ubíquo, aquilo que está em toda parte e ao mesmo tempo. É um termo, aliás, que vem da linguagem teológica, né? Deus era o ser por excelência ubíquo, que está em toda parte e ao mesmo tempo. Mas hoje nós temos, por toda parte e ao mesmo tempo, não só a internet, não só as nossas informações, mas nós mesmos. Não interessa onde nós estejamos, nós estamos, para os nossos contatos, disponíveis por toda parte e ao mesmo tempo. Basta ter acesso ao WhatsApp, basta ter acesso a uma plataforma digital, não interessa se eu estou aqui no Brasil ou na China, não interessa se é de manhã ou à noite, eu estou também disponível por todo lugar e em toda parte. Mas, além disso, é um processo de ubiquização que transforma a nossa relação com o tempo. Aqui o infográfico é apenas ilustrativo para que a gente possa pensar a quantidade de informações que são produzidas a cada minuto na internet. Então, um dado único que eu trago é aquele ali que talvez vocês não consigam ver, que no YouTube, a cada 60 segundos, são subidas 500 horas de conteúdo novo. 500 horas a cada 60 segundos. Então, nem mesmo durante uma vida inteira, talvez a gente dê conta de assistir o que o YouTube tem de novo a cada 60 segundos. Imaginem, então, todo o restante dessa memória digital que está aí disponível, com um acesso cada vez mais facilitado pelo processo de conectivização e pelo processo de sintetização, em que tudo isso está literalmente na palma da nossa mão. E, por fim, um último processo, que é o de autonomização. Essa disrupção digital, tornando esses processos mais simples, mais baratos, eles acabam também entregando nas nossas mãos uma autonomia muito maior.
Como vai dizer o Veron, é o usuário agora quem controla a chave entre o público e o privado. A gente não depende mais dos grandes meios de comunicação para dizer o que vai ser público no dia seguinte ou o que vai ficar no âmbito privado. Cada um de nós, caminhando pela rua, nos aeroportos, nos bares, com uma simples foto que podemos tirar de um político, de uma celebridade, temos nas nossas mãos essa autonomia de publicizar algo que poderia ficar no âmbito privado. É aquilo que o Manuel Castells, esse grande sociólogo espanhol, vai chamar de autocomunicação de massa. Continua sendo uma comunicação de massa, mas que agora está também nas nossas mãos. Por isso a ideia de autocomunicação de massa. É aquela ideia de uma cultura maker, uma cultura que gosta de fazer e não apenas consumir de forma passiva. Por isso também a transformação que isso gera nos nossos processos de comunicação. E como vai dizer um outro pensador, Patrice Flichy, o amador passa a ocupar o espaço livre entre o profano e o especialista. Os amadores, pessoas que não têm competências acadêmicas para falar de determinados assuntos e não são profissionais nesses mesmos campos. De novo, a gente vê isso no campo religioso-teológico, a gente vê isso no campo da saúde, a gente vê isso no campo político. Pessoas que não são políticos, nem religiosos, nem médicos de profissão e, ao mesmo tempo, não têm nenhuma formação na área, mas, midiaticamente, se constituem autoridades nesses diversos campos. E isso, claro, gera uma quebra também na autoridade dos campos instituídos. Por exemplo, o campo acadêmico. As universidades, os pesquisadores, os professores passam a ter que concorrer, do ponto de vista do conhecimento, com pessoas que não têm nenhuma formação e nenhuma experiência na área, mas têm apenas visibilidade midiática. Então, essa autonomização, claro, é um processo complexo. É bastante positivo, mas também é disruptivo das nossas práticas institucionais no campo acadêmico e também no campo católico. Então, como o próprio Papa Francisco vai reconhecer nessa exortação para os jovens, ele vai dizer que já não se trata hoje meramente de usar instrumentos de comunicação, mas de viver numa cultura amplamente digitalizada. Ou seja, todos os processos sociais, basicamente hoje, são também digitais. E é o que ele vai dizer. Essa cultura amplamente digitalizada tem impactos muito profundos na noção de tempo e espaço, já vimos isso agora, na percepção de si mesmo, dos outros e do mundo, na maneira de comunicar, aprender, obter informações, entrar em relação uns com os outros. Ou seja, basicamente, toda a vida social contemporânea sofre, digamos assim, as consequências dessa disrupção digital, especialmente na percepção de si mesmo, dos outros e do mundo, e na forma de aprender, porque isso está diretamente ligado com a ideia e a atuação das nossas instituições acadêmicas e universitárias católicas, ou seja, o processo de aprendizagem e ensino, e também a construção de uma identidade católica pública, que tem a ver com essa ideia de uma percepção de si mesmo, dos outros e do mundo. Então, para isso, o que eu gostaria de trazer aqui para o nosso debate é que esse cenário demanda de nós uma disrupção do modo como nós entendemos o que é comunicação. Algumas coisas precisam ser questionadas, colocadas em xeque. Nós mesmos temos que fazer uma disrupção, digamos assim, mental, da forma como nós pensamos comunicação, nesse cenário de uma ecologia comunicacional completamente, eu diria, transformada. Então, por isso que eu gostaria de trazer aqui algumas rupturas necessárias, trazendo, claro, para o debate, não são dogmas, não são verdades prontas, mas eu trago aqui para o nosso debate, já que depois outras pessoas virão para falar para vocês com muito mais experiência no campo da prática, especialmente no campo também do marketing. Mas, já que o meu tempo de fala é também, digamos assim, muito honroso por abrir os debates, então eu proponho aqui esse debate um pouco mais teórico, né, dos nossos conceitos mentais, para que depois também a gente possa
colocar isso em debate a partir das nossas práticas. Então, uma primeira ruptura que eu gostaria de propor aqui para a nossa reflexão é que nós precisamos, ao pensar o conceito, ao pensar as nossas práticas de comunicação, nós precisamos desromper, o verbo, pelo menos em português, está dicionarizado, justamente ligando com essa ideia de disrupção. Então, desromper com a autorreferencialidade. Isso é algo que também o Papa Francisco, um ponto que o Papa Francisco sempre traz à tona, do ponto de vista da Igreja, mas eu acredito que, do ponto de vista da comunicação, é uma disrupção que nós necessitamos promover nas nossas práticas. Ou seja, pensando que a comunicação, na verdade, é sempre uma dinâmica alterizante, de vínculo, de construção de relação com um outro. Por isso a ideia de alter. A comunicação se dá sempre nesse vínculo com o outro. Eu não consigo comunicar de forma autônoma, independente, para alguém. Eu sempre comunico com alguém. E isso precisa estar presente também na forma de nós pensarmos os nossos processos. Comunicação, portanto, é aquilo que o próprio Papa Francisco, na primeira mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele vai chamar de proximidade. Sem proximidade com o outro, não há processo de comunicação. Há outra coisa, mas não o processo de comunicação. Portanto, é necessariamente um processo relacional, de construção de vínculos, de contatos. E, nesse sentido, se é comunicação, vai ser necessariamente disruptiva. Porque se a comunicação é dinâmica alterizante, proximidade e construção de relação, ela é o rompimento de fronteiras. As fronteiras que são nossas, do eu pessoal e do eu institucional, para entrar em contato com o outro. Então, ela é necessariamente disruptiva. Ela vai buscar lançar pontes com o diferente. E aqui o Papa Francisco, nessa primeira mensagem, ele vai trazer como metáfora, como parábola, o bom samaritano. E já que estamos falando também de uma comunicação pensada a partir do âmbito católico, acho que pode ser uma boa metáfora para nós pensarmos, então, essa ruptura com a autorreferencialidade. É estar atento a essas margens da nossa atuação, tanto das nossas instituições, quanto da nossa atuação prática. Quem está à margem e que nós não estamos prestando atenção. E aqui o Papa vai dizer, na leitura desse trecho do Evangelho, Jesus também é disruptivo. Ele rompe com a prática comunicacional do sacerdote e do levita. O Papa vai dizer, ele inverte a perspectiva. Não se trata de reconhecer o outro como um meu semelhante, mas da minha capacidade de me fazer semelhante ao outro. Da nossa capacidade como instituições católicas de nos fazermos semelhantes aos nossos públicos, especialmente aqueles que estão na margem dos nossos mercados, entre aspas, né? Então, a comunicação é necessariamente uma prática escutativa, ou seja, em primeiro lugar, de escuta, de atenção, de romper com o nosso piloto automático, das nossas rotinas, porque isso nos impede de prestar atenção àquilo que está acontecendo ao nosso redor. E como vai dizer o próprio Christensen, toda inovação disruptiva começa pelas margens, por aquilo que as grandes empresas e as grandes marcas não precisam prestar atenção, porque elas são líderes do mercado. Mas justamente por não prestarem atenção àquilo que está acontecendo nas margens, elas vão sendo ultrapassadas por quem, sim, estava prestando atenção às margens. Então, seja do ponto de vista de uma leitura mais empresarial, financeira, seja de um ponto de vista mais evangélico até, escutar e prestar atenção às margens, aproximar-se com o diferente, sair dos nossos nichos, é fundamental para essa disrupção. E é pensar também que toda instituição, ela não está dada, ela não está pronta. Toda instituição só existe como instituída porque existem processos instituintes, que são vivos. E se a instituição não presta atenção nos seus próprios processos instituintes, ela morre.
ela perde vida, ela seca. Esses processos instituintes vão se dar onde? Na nossa sociedade, na cultura onde nós estamos, nesses processos marginais que vão afetar diretamente o centro das nossas instituições. Uma segunda disrupção, mais ou menos ligada a essa primeira, é desromper com o transmissionismo. Ou seja, pensar a comunicação como mero envio de informações, como mero envio de conteúdos, como mero processo propagandístico. O que não nega o papel da propaganda, o que não nega o papel do marketing. Mas a comunicação é muito mais do que mera transmissão. Então, é pensar a comunicação como construção de sentido e, portanto, um processo que envolve necessariamente o outro. Porque o sentido não é aquilo que nós comunicamos. O que eu estou falando aqui é a minha tentativa de construir um sentido. Só que o sentido não me pertence. O sentido também vai ser uma construção de vocês. Concordando, discordando, pensando por que eu gastei tanto dinheiro com a passagem, com o hotel, com a inscrição nesse evento para ficar ouvindo esta palestra, ou, pelo contrário, dizendo que bom que eu vim até o Brasil para participar deste encontro. São formas de construção de sentido a partir da minha fala, mas que eu não controlo, depende também de vocês. E, a partir disso, é, portanto, também transformação da realidade. Porque se a nossa comunicação dialoga de forma fecunda com os nossos públicos, que constroem esse sentido conosco, nós estamos quase automaticamente transformando a nossa realidade, juntos. Não só nós como instituições católicas, mas com os nossos públicos. O Paulo Freire, que é esse grande pedagogo brasileiro, ele vai dizer justamente isso. A comunicação verdadeira não nos parece estar na exclusiva transferência ou transmissão de conteúdo de um sujeito ao outro, mas em sua coparticipação no ato de compreender a significação do significado. Ou seja, a significação dos significados é um processo que é feito de forma coparticipada. O meu esforço é de construir alguns sentidos e alguns significados, propor. Mas vocês estão significando também esses significados. Seja pela diferença cultural, pela diferença de país, pela diferença de idioma, pela diferença de experiência de vida. É necessariamente esse processo coparticipativo. É aquilo que o Paulo Freire, então, vai chamar de intercomunicação. Não é apenas a comunicação do sujeito consigo mesmo, não é apenas a comunicação das nossas instituições com os seus públicos, mas é também uma comunicação que se dá com a sociedade e a cultura, uma intercomunicação. E ele vai dizer, nesse sentido, não há sujeitos passivos na comunicação. Não há. Vocês, neste momento, estão sentados e quietos, mas isso não significa que vocês estejam apassivados. Vocês também estão agindo sobre a minha comunicação. Talvez nem vão reagir à minha fala. Eu nem vou saber o que vocês estão fazendo. Mas no cafezinho, nos corredores, nas conversas, nos próximos debates, vocês vão estar também reconstruindo, ressignificando isso que eu estou falando agora. Então, portanto, o Paulo Freire vai dizer, esse comunicador que consegue pronunciar o mundo com o outro pode ser promotor de transformações radicais. Um comunicador que consegue pronunciar o mundo e a realidade com o outro. É assim que nascem as transformações radicais, vai dizer o Paulo Freire. Um terceiro ponto, que também está ligado com isso, desromper com a linearidade. Se a comunicação não é mera transmissão, a comunicação também não pode ser pensada apenas como um processo linear, que tem início e tem um fim. Tem uma causa e tem um efeito. Não. A partir dos grandes pensadores da complexidade, nós podemos dizer também que a comunicação é um processo complexo. E complexo aqui da própria etimologia da palavra. Um tecido, né? Um tecido em conjunto. Um processo de tecelagem que se dá de forma conjunta. O estabelecimento de
redes, portanto. O Papa Francisco, também na Laudato Si, nessa grande encíclica sobre a ecologia, ele vai dar uma definição disso. Ele vai dizer da sua convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo. Se tudo está estreitamente interligado no mundo, não existem processos lineares. Esses processos lineares vão se cruzar com outros processos, numa rede extremamente complexa, em que aquela tentativa minha de direcionar um conteúdo vai sofrer esses atravessamentos, vai sofrer transformações pelo caminho. E mesmo que chegue em um destinatário, esse destinatário vai poder subverter completamente aquilo que eu tentei fazer no meu ponto de partida. Portanto, pensar a comunicação é pensar, então, esse processo complexo. E, portanto, não existe necessariamente um único polo produtor e um único polo receptor. Existem momentos de produção e momentos de recepção. E, às vezes, esses papéis se intercambiam, se trocam. Quem era produtor passa a ser também receptor. Quem era receptor passa a ser também produtor. E isso constantemente. Os grandes meios de comunicação dizendo, sigam as nossas redes, deixem os seus comentários, mandem os seus e-mails. Quer dizer, os grandes meios de massa assumindo também um papel de recepção. E os receptores constantemente comentando, compartilhando conteúdos, produzindo conteúdos, assumindo também papéis de produção. Ou seja, hoje, cada vez mais, a comunicação se dá nesses processos complexos. E, portanto, se é complexo, é também um evento singular. A comunicação que nós estamos tendo aqui hoje não se repetirá. Não tem como reverter. O que eu falei foi dito, é mais ou menos como Pilatos, né? O que eu escrevi está escrito. Não tem como voltar atrás. E mesmo que nós nos encontremos amanhã de manhã, às 11 horas, para essa mesma palestra, com o mesmo título, vocês com as mesmas roupas, sentados nos mesmos lugares, essa comunicação não se repetirá. É mais ou menos como Heráclito, né? Que vai dizer, ninguém entra duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez não será o mesmo, e nem será, o rio não será o mesmo e nem será a mesma pessoa. É importante nós pensarmos a comunicação também nesse sentido, para evitar cairmos nas outras disrupções que eu quero propor aqui, de métodos prontos, de fórmulas mágicas da comunicação. Elas podem ter a sua eficácia, mas por um tempo muito curto. A cultura, a sociedade, na sua complexidade, vão nos levar a ter que, novamente, desromper com esses métodos e essas fórmulas prontas. Uma quarta disrupção, ligada ainda com isso, é que nós precisamos desromper com as certezas. Em comunicação, nós não temos certeza de nada, porque é um processo complexo, porque é um processo que lida com a diferença. E se lida com a diferença, é impossível termos qualquer certeza. Comunicação é sempre uma interação com um outro que é diferente e, portanto, é um processo incerto e indeterminado. Eu sei o que eu estou falando aqui. Eu sei o que está aparecendo aqui no telão. Eu sei que todos vocês estão me ouvindo, seja em português, seja em espanhol. Isso eu até consigo controlar, mas o que eu comunico, eu não controlo. É incerto, eu não sei. O que essa minha fala vai gerar em vocês? É indeterminado, eu não consigo determinar que todos vocês, ao saírem aqui da sala, vão estar de acordo comigo. Não, vocês vão poder discordar, vão ir além, vão fazer outra coisa, que é totalmente incerta. Eu não controlo o que eu comunico. Então, o próprio Edgar Morin, esse grande filósofo, pensador francês da complexidade, ele vai dizer, portanto, que o pensamento complexo não é pensamento onisciente. Muito menos em comunicação. Em comunicação, nós não temos como saber tudo. Pelo contrário, é o pensamento que sabe que sempre é local, situado em um tempo e em um momento. O pensamento complexo não é o pensamento completo. Pelo contrário, ele sabe de antemão que sempre há incerteza.
e na comunicação, mais ainda. Em um discurso que o Papa Francisco fez para os escritores da Civiltà Católica, uma das revistas mais antigas da Itália, que são jesuítas, muitos deles jornalistas, ele vai falar justamente da importância da incompletude para quem lida com a comunicação, com o campo da cultura. A incompletude. E ele vai dizer para esses escritores, vocês devem ser escritores e jornalistas de pensamento incompleto, isto é, aberto e não fechado e rígido. Só um pensamento realmente aberto pode enfrentar a crise e a compreensão de aonde o mundo está indo, de como são enfrentadas as crises mais complexas e urgentes. Então, para lidar com um cenário de crises, precisamos dessa abertura, desse reconhecimento da nossa incompletude, da nossa incerteza, também nos processos comunicacionais. Uma quinta disrupção, portanto, é desromper com isso que eu falava antes, com esses modelos industriais da comunicação. Industriais aqui entre aspas, né? Esses modelos prontos, essas fórmulas mágicas, essas receitas de bolo que vão revolucionar a comunicação, que em geral ou não dão fruto ou têm vida muito curta. Pelo contrário, comunicação é uma prática artesanal e local. E aqui, falando para um público da América Latina, a gente sabe como a prática do artesanato nos é muito cara, né? E pensar a comunicação a partir das nossas culturas. E aqui temos as mais diversas culturas, países diferentes, experiências diferentes, dentro de um mesmo país, quantas diversidades culturais. Então, pensar a comunicação sempre a partir do local, da cultura. O Edgar Morin também vai dizer que a incerteza nos leva também a um princípio de arte, porque a concepção dessas interações sistêmicas depende da sensibilidade do observador, do comunicador, para conceber sinfonias onde outros poderão encontrar apenas barulhos, ruídos, cacofonias. Então, essa é a nossa sensibilidade artística, artesanal, de prestar atenção a esses fenômenos que ocorrem na nossa cultura, no nosso cenário local. O Papa Francisco, também na Evangelii Gaudium, vai dizer que a paz é artesanal. O abrir-se ao outro tem algo de artesanal. E se nós pensarmos a comunicação como esse abrir-se ao outro, esse é um processo artesanal, porque vai depender de quem é esse outro, de onde está esse outro, de que momento esse outro está vivendo, assim como nós, do nosso ponto de vista institucional. Onde está a nossa instituição, que momento histórico ela está vivendo, qual a realidade concreta que ela está passando. E, para isso, a gente até pode aprender com esses modelos prontos, que vêm de outros lugares, mas precisamos fazer um processo de tradução, de inculturação disso na nossa cultura, na nossa realidade. Uma sexta disrupção, que é desromper com a tecnocracia, que também invade muitas vezes o campo da comunicação. Uma comunicação que muitas vezes é pensada naquilo que o Papa Francisco chama também de paradigma tecnocrático, em que a tecnologia acaba nos impondo determinadas lógicas. E isso, obviamente, para nós que pensamos uma comunicação mais humana, mais humanizada, com pessoas concretas, às vezes a tecnologia pode nos atrapalhar, quando nós nos deixamos levar por esses modismos, por essas imposições de um mercado tecnológico que também alimenta esse paradigma tecnocrático, como vai dizer o Papa Francisco. E, às vezes, como o Papa Francisco vai dizer, esse paradigma tende a exercer também o seu domínio sobre a economia e a política. E a economia, assim, assume todo o desenvolvimento tecnológico em função do lucro. Então, também a nossa comunicação, claro que tem que levar em conta os limites financeiros, econômicos das nossas instituições. Mas o lucro não deve ser um critério para as nossas práticas, especialmente ao lidarmos num campo de comunicação católico, que tem uma base de valores e de princípios que não é o mesmo de qualquer outra empresa e marca. Os critérios de avaliação e de planejamento dos nossos processos têm que ser outros,
que partam justamente desse caráter humano e humanizado das nossas tentativas de comunicação. Como diz o Papa Francisco, também hoje devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata, como ele diz na Evangelii Gaudium. Então, uma comunicação que se deixa levar por esta economia acaba contribuindo também com essa exclusão e com essa desigualdade social. E aqui eu vou passar rapidamente por um outro pensador, que é o Nuccio Ordine, um italiano falecido nesse ano, bastante jovem, que vai propor justamente a utilidade do inútil, a utilidade dos saberes inúteis. Mas inúteis a partir de quais critérios? Justamente a partir desses critérios econômicos, financeiros, ou seja, todo aquele aspecto ligado àquilo que ele vai dizer, a música, a literatura, a arte, e aqui a gente pode colocar a cultura, a religião, a fé, tudo isso para um determinado campo social da economia não tem valor nenhum. Mas, pelo contrário, nas nossas instituições, é justamente esses valores inúteis que têm que ser valorizados também pelas nossas instituições católicas, inclusive nos seus processos de comunicação. Então, ele vai dizer, o saber apresenta-se por si mesmo como um obstáculo ao delírio de onipotência do dinheiro e do utilitarismo. É bem verdade, ele diz, que tudo se pode comprar, mas não o conhecimento. O preço a ser pago para conhecer é de outra natureza, que está ligado àquilo que ele chama, então, de grandes motivações interiores, da busca de uma autêntica metamorfose do espírito. Isso também está diretamente ligado com os princípios e valores das instituições católicas. Então, eu acho que essa é uma disrupção fundamental para a gente pensar nessa utilidade daquilo que é considerado inútil por uma fatia do mercado. E aqui tem, então, uma posição até contracultural, digamos assim, das nossas instituições e dos nossos processos de comunicação. E, por último, desromper com a mesmice. Não sei se essa palavra existe ou tem um paralelo em espanhol. Ou seja, de fazer sempre o mesmo. Né? Por quê? Porque comunicação, como diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, é ousadia e criatividade. É desromper com o estabelecido. É buscar fazer outra coisa, a partir de outro ângulo, especialmente das margens das nossas atuações. Lá na Evangelii Gaudium, ele vai falar isso a partir da visão da pastoral da igreja. E ele vai dizer, a pastoral em chave missionária, nessa ideia de igreja em saída, exige o abandono deste cômodo critério pastoral. Sempre se fez assim. Então, esse critério, sempre se fez assim, também não pode valer nas nossas práticas comunicacionais. Ou seja, a comunicação também é a busca do novo, a busca da inovação, a busca da disrupção. E ele vai dizer, então, convido a todos a serem ousados e criativos nessa tarefa de repensar a evangelização. Então, se o próprio Papa, num documento do magistério, que vai ficar para toda a história, nos escreve, nos pede, nos exige que sejamos ousados e criativos, acho que nós temos toda a autonomia e a capacidade de pôr isso em prática também nos nossos processos comunicacionais. E, por fim, já que o tempo está avançando, eu quero propor, então, aquele último elemento, que é de pensar como que essa disrupção, tanto do ponto de vista do mercado comunicacional, quanto a partir dessa disrupção mental, digamos assim, que eu quis propor e provocar em vocês, nos leva a essa irrupção do futuro das universidades católicas. Quem sou eu para falar do futuro das universidades católicas, né? Mas o que eu quero fazer aqui, portanto, já que a minha autoridade não é suficiente para isso, me pautar, novamente, por aquilo que o Papa Francisco nos pede como igreja nesse período histórico. E isso ele vai fazer em 2 momentos, que eu gostaria de destacar aqui. Nessa Constituição, Veritatis Gaudium, que é justamente para as universidades e faculdades eclesiásticas, um corpo de universidades, das quais também as universidades católicas, que trazem esse sentido mais amplo, fazem parte, e ele vai pedir, então, uma renovação sábia e corajosa que é requerida pela transformação missionária de uma igreja em saída. Uma renovação sábia e corajosa das nossas próprias instituições.
Então, ele vai trazer para esse debate a ideia de que estamos numa mudança de época. Essa mudança de época traz consigo uma crise antropológica, uma crise socioambiental e, portanto, o desafio das instituições católicas é mudar o modelo de desenvolvimento global e de redefinir o progresso. Mudar o modelo de desenvolvimento global e de redefinir o progresso. Ou seja, é preciso, de novo, mudar o paradigma econômico, mudar o paradigma tecnológico, mudar o paradigma até político, e aqui as instituições católicas têm um papel fundamental. Ele vai pedir, então, uma mudança radical de paradigma, para que as instituições católicas e eclesiásticas possam promover aquilo que ele chama de uma corajosa revolução cultural. E, para isso, ele convoca as universidades a serem laboratórios culturais. São muito interessantes todos esses conceitos. A gente poderia aqui desdobrar profundamente cada um deles. Mas tem um apelo muito forte do Papa de que as instituições católicas ajudem nessa transformação da sociedade. Por todos os desafios políticos e econômicos que nós, aqui na América Latina, sabemos muito bem quais são, e principalmente os desafios socioambientais, que nós, aqui também na América Latina, sofremos na própria pele. Inundações, calores, secas. E um segundo elemento, que é aquilo que ele vai falar, então, no lançamento do Pacto Educativo Global, do qual as instituições católicas também fazem parte. E ele vai falar e vai pedir, portanto, uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão. Então, aqui está o papel central da comunicação das nossas instituições católicas. Se o Papa nos pede essa renovação cultural, essa transformação cultural, e vai dizer que para isso é necessário uma educação mais aberta e inclusiva, as últimas 3 linhas são papéis nossos, como comunicadores ligados a essas instituições católicas. Escuta paciente, diálogo construtivo e, com isso, mútua compreensão. São desafios. Certamente o encontro aqui vai promover o desdobramento disso na prática. Né? O que eu estou tentando trazer aqui são mais esses horizontes amplos para a nossa reflexão. E, para isso, rapidamente, passar pelos principais pontos que o Papa Francisco nos pede para isso. Ele vai pedir, junto com essa ideia, uma nova solidariedade universal, uma sociedade mais acolhedora, como papel central das instituições de educação católica, para que as nossas sociedades sejam mais solidárias e mais acolhedoras. E, portanto, que as nossas instituições católicas, além de laboratórios culturais, possam ajudar na construção daquilo que ele chama de uma aldeia da educação. Porque ninguém se educa sozinho. Nós nos educamos também em rede, com a sociedade mais ampla. A universidade não vive numa torre de marfim, não pode viver num castelo fechado. Então, ela também precisa ajudar na construção desses vínculos, dessa aldeia da educação. E, para isso, o Papa vai destacar, então, 7 pontos, que eu só vou passar, porque acredito que também já seja, né, do conhecimento de todos, da reflexão de todos, mas que eu acredito que são elementos centrais para pensar também a comunicação em instituições católicas. O primeiro, colocar a pessoa no centro. São os 7 compromissos desse pacto educativo. Então, o primeiro, colocar a pessoa no centro. É fundamental para a comunicação. De novo, como comunicar sem levar em conta o outro? É fundamental. O outro que está dentro das nossas instituições e o outro que está nas margens, que a gente quer, portanto, digamos, captar, né? Colocar a pessoa no centro. O segundo, ouvir as gerações mais novas. Claro, na perspectiva de que é preciso um diálogo também com as gerações mais velhas. Mas as nossas instituições, que têm uma tradição longa, têm uma história longa, precisam também dar ouvido a essas novidades que vêm das gerações mais jovens. Nas nossas práticas comunicacionais, como que isso se dá? Existem esses processos de escuta? Como? Né? Essa é uma questão fundamental. Promover a mulher. Para instituições católicas, eu diria, é um desafio redobrado. Ainda bem que, olhando aqui da frente, nós vemos uma grande presença feminina. E que bom, é fundamental. Estamos em 2023. Né? Então, promover a mulher também nos nossos processos de comunicação é fundamental. Responsabilizar a família, ou pelo menos essa experiência que vai além do indivíduo, a comunidade onde ele vive.
né? Como também promover processos de comunicação com esses públicos. E não só a família do aluno, digamos, por ser filho de um pai ou de uma mãe, mas vários dos nossos alunos que já são pais e mães, ou responsáveis por um núcleo familiar. Como trabalhar essas questões, né, o papel relevante da família na sociedade. Se abrir a acolhida, de novo aqui a atenção às margens, aos vulneráveis, aos marginalizados. Como que nós trabalhamos isso nos nossos processos de comunicação? E aqui talvez a gente pode pensar os projetos de extensão, né, os projetos de pesquisa, como que as nossas instituições lidam também nessas fronteiras sociais, culturais, como visibilizar também tudo isso, que é uma contribuição fundamental da pesquisa acadêmica. Renovar a economia e a política, é aquela ideia que eu disse antes de superar, né, essa ideia de uma tecnocracia, também nos nossos processos de comunicação, e cuidar da casa comum. É um tema que parece secundário para o debate religioso, católico, mas que nós estamos sentindo na prática como é fundamental debater isso e trazer à tona essas questões. Já estamos chegando aí no ponto de não retorno, né? Temos pouco tempo. Estamos aí com a ampulheta acabando a areia, né? Então é bom também que nós, como instituições católicas, contribuamos com essa reflexão do Papa Francisco, que é uma das poucas vozes, né, no debate até religioso, que pensa o planeta, se preocupa com o planeta. E aí sofre toda uma campanha de difamação, dizendo que isso é paganismo, dizendo que isso é, né, comunismo, enfim. Então, o nosso papel de contribuir também na relevância desse debate. Enfim, para concluir, queria trazer uma última reflexão aqui, que vai na linha de tudo isso, um tweet do Papa Francisco, que é também bastante disruptivo, que talvez pode nos incomodar, mas que é fundamental. Ou seja, estamos falando aqui de comunicação institucional. Mas o que isso significa? O que queremos comunicar como instituições católicas? Então, eu deixo na boca do Papa para não ser apedrejado aqui, né? Mas ele vai dizer, nós cristãos não temos um produto para vender, mas uma vida para comunicar. E eu acho que isso é fundamental também para nós pensarmos os nossos processos como instituições católicas. O que a gente tem para oferecer para a sociedade não é apenas um produto, não é apenas um conteúdo, não é apenas uma informação, mas é algo muito mais amplo, é uma mensagem, é uma palavra, é uma pessoa, né? É uma experiência de vida. E, portanto, essa ideia de que as nossas próprias instituições não são só uma marca, não ofertam apenas um produto, mas os nossos processos de comunicação têm que ser pensados também dentro dessa ecologia. Não basta ter um site maravilhoso, atualizado, com uma ótima estratégia comunicativa, se o atendimento por telefone é péssimo, se a qualidade das nossas salas de aula é precário, se a acolhida dos novos estudantes é fria, é distante. Pensar a comunicação de forma complexa é pensar justamente para além dos meios e das mídias. É pensar essa comunicação ecológica, que se dá na pessoa do professor, na pessoa das pessoas que fazem a limpeza, na reitoria, nos representantes mais autorizados, nos ambientes, nas tecnologias, ou seja, tudo aquilo que ajuda na comunicação da vida da instituição, e não apenas os seus conteúdos e as suas informações. Eu acho que isso é fundamental, né? Nós temos também uma vida a ser comunicada das nossas próprias instituições e, a partir das nossas instituições, essa vida de uma comunidade mais ampla, que é a comunidade daqueles e daquelas que se dizem católicos e que buscam seguir, então, os valores do Evangelho e a pessoa de Jesus. Então, agradeço, desculpem aí por ter atrasado alguns minutos, e fico à disposição, então, para o debate. Muito obrigado. Sente-se aqui. Tá bom. Graças. Obrigado. Ei, som. Obrigado, professor. Graças, professor. Obrigado, professor Moisés Bardelotto, pela Graças, professor colocação. Moisés.
por su muito, exposición. muito assertiva e muito positiva Muy para a acertado y muy nossa positivo para rede de comunicação. red de comunicación. Eu estou ouvindo o tradutor aqui no palco. Ok? Pronto? Não? Hola. ¿Me están escuchando? Eu te escuto, Ramiro. Só um instantinho. Ah, tudo bem. Nós temos agora um instante para as perguntas do Nós direcionadas temos ao ahorita professor instante para Esbardelotto. as perguntas Gostaria de professores, saber e me gostaria se de alguém aqui saber deseja fazer uma se alguém pergunta deseja fazer ao alguma professor, pergunta pode levantar a ao mão que professor, nós pode levamos o levantar a mão que microfone. nosotros vamos a llevarles el micrófono. Ou comentários, não necessariamente perguntas, podem ser reações, comentários. Sim, Andrés? Buena. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, hola. Hola. Ahora sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta exposición. Ideas muy interesantes, trato de hablar lento para, no sé si me comprende, pero en el punto 4 de las disrupciones, que me pareció una aproximación muy sugestiva, la de las disrupciones, y tratar de explicar lo que significa la disrupción en el campo de la comunicación, usted hablaba de la disrupción o la necesidad de disrupción, si se diría en español, con las certezas. Y me viene una gran inquietud respecto de cómo esto convive con el mensaje cristiano, al menos en su esencia, que la Iglesia propone desde hace 2000 años en su integralidad, ¿no? Y entonces el desafío que tenemos de escuchar, de ir al encuentro, pero al mismo tiempo ofrecer una educación con un sentido trascendente, ¿no? Un sentido católico, ¿no? Que es un sentido que tiene una gran personalidad, ¿no? Si queremos hablar no desde el punto de vista teológico, sino comunicacional, ¿no? Entonces, hasta dónde nosotros, que somos puente, y que si bien el Papa dice que la Iglesia no tiene, o los cristianos no tenemos un producto para vender, nuestras universidades sí tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces, tenemos el desafío de hablar con ese lenguaje de hoy, pero al mismo tiempo ser fieles a nuestra esencia, al menos en las partes que no cambian, ¿no? Y que es parte de nuestra propuesta de valor. Entonces me gustaría su reflexión sobre ese punto. Muchas gracias. Muy bien. Andrés, muito obrigado então pela pergunta, muito pertinente, né, e desafiadora. Eu diria que haveria duas coisas, né, dois olhares sobre essa sua reflexão, que eu acho que, inclusive, do ponto de vista da fé, entrando um pouquinho no campo teológico, nós temos algumas certezas, mas muito poucas, né? Eu gosto muito de uma afirmação que já vem de Bento XVI, quando ele dizia que nós não somos donos da verdade cristã, porque a verdade cristã é uma pessoa, que é Jesus. E, portanto, eu não tenho como ser dono de Jesus, não tenho como saber tudo sobre Jesus, e ele vai dizer, eu posso estar na verdade ou não estar na verdade, mas eu não posso ter a verdade ou não ter a verdade. Porque justamente a verdade é uma relação, que é algo que o Papa Francisco também resgata em outros textos. A verdade é uma relação, ele vai definir. Então, eu acho que também, nesse ponto de vista,
as certezas da fé são dialógicas, para usar uma afirmação do Paulo Freire, né? Elas pressupõem o diálogo. Mesmo que a igreja tenha um papel de anunciar uma verdade, esse anúncio não pode se dar fora do diálogo, porque senão é aquilo que o Papa censura como proselitismo. Porque quando eu sou proselitista, não me interessa o outro, eu já tenho a verdade. A única função do outro é acreditar nessa verdade, porque eu sei que é a verdade. É um ato de violência, né? É um ato de invasão, como vai dizer o Paulo Freire num livro que eu gosto muito, né? Pelo contrário, no diálogo não significa que eu vou abrir mão da minha crença, da minha fé, mas eu vou permitir que o outro também exponha as suas razões e possa acolher até a minha verdade a partir dessas expressões de diálogo, né? Então, eu acho que, sem dúvida, nós temos certezas, né, mas elas precisam se construir em processos que são comunicacionais, dialógicos, relacionais. E eu acho que esse tweet final, né, que é bastante provocativo, nisso que o Papa disse que nós não temos um produto a vender, eu acho que vai um pouco nessa linha. Não é que o Papa está negando que a igreja precise de dinheiro. Né? Ele sabe disso, acredito que até por, né, conhecer muito mais o funcionamento das nossas instituições do que eu, ele sabe da importância do dinheiro nessa sociedade. Agora, eu acho que o Papa está nos chamando é que nós não barateemos a fé, não sei como dizer isso em espanhol, que nós não liquidemos a fé, quer dizer, fazer liquidação, né? Baratear os nossos valores. Então, como manter a qualidade, digamos assim, dos nossos serviços, dos nossos produtos, dos nossos valores, sem necessariamente perder qualquer identidade, né, qualquer valor, transformando tudo em produto, aí sim, produto comercial, né? Eu acho que é uma equação, um equilíbrio que não é fácil de resolver, né? Mas é o desafio também da fé cristã, digamos assim, né? Que não é fácil, que é uma fé que nos desafia também nesse sentido, quer dizer, como estar no mundo sem ser do mundo, né? Estou um pouco teológico demais hoje, mas, enfim, é um pouco essa ideia, né? Então, eu acho que, claro, nós precisamos apostar na excelência, apostar na inovação, e isso leva, sem dúvida, à necessidade de ter financiamento para isso. Agora, como sermos também criativos e disruptivos nas formas de financiamento? Será que precisamos necessariamente entrar no jogo que todos estão jogando? Nesse jogo financista, essa economia que mata, esse paradigma tecnocrático? Ou será que temos que nos desafiar também numa inovação disruptiva do ponto de vista do nosso próprio financiamento? E aí eu não sou economista, eu não tenho a resposta, né? Mas eu acho que nesse projeto, digamos assim, nessa perspectiva contracultural, que não é só o Papa Francisco, mas mesmo João Paulo II, Bento XVI, sempre que falavam para as universidades, falavam nesse sentido, né? De instituições que precisam questionar os valores da sociedade. Então, eu acho que as nossas práticas têm que ser questionadoras, não só as nossas ideias, né? Mostrarmos na prática, também do ponto de vista da comunicação, como fazer uma comunicação diferente. Como? Não sei, né? Fica aí para o debate ao longo desses 3 dias. Obrigado. Mais alguma consideração, algum comentário? Paulo? Obrigado, professor. Está dando para ouvir aí? Beleza. Eu fiquei me perguntando, principalmente agora a partir dessa última fala que o senhor traz, quando a gente, enquanto universidades católicas, a gente está nesse universo mercadológico das universidades, do ensino superior, propriamente dito, e aí me veio uma pergunta se a gente não também precisaria colocar no aspecto das disrupções, desromper também com o mercado. Como é que a gente pode propor uma nova prática de uma comunicação que traga para a gente mais sentido, que a gente traga muito mais qualidade nas narrativas, nos discursos, e como a gente se posiciona como universidade católica para desromper com
essa cultura mercadológica que a gente está inserido dentro dela, né? Então, como é que a gente pode pensar esse horizonte ou esse lugar também de uma disrupção mercadológica, sabendo que a gente está dentro dele e conviver com ele é essa eterna relação que a gente vai precisar construir. Ah, tá. Eu só acrescentaria uma fala que eu ouvi de um reitor, um padre jesuíta, reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Ah, você conhece, sua alma mater, você conhece bem. O padre Sérgio Mariucci, certa vez ele disse assim, que nós temos que quebrar o tabu de falar que a nossa educação é privada, para que a gente possa fazer uma educação privada diferente da que é oferecida. A gente precisa assumir que nós, de fato, precisamos estar no mercado, mas sem medo do mercado, dando testemunho, acho que muito na linha do que o Paulo estava te perguntando. Fique à vontade. Sim. Não, essa é uma questão fundamental, né? O debate maior, eu acho que também é inspirado, né, pelo magistério social da Igreja, que também não é, claro, o Papa Francisco ele enfatiza isso, mas a gente pode encontrar também em outros documentos de Bento XVI, do próprio João Paulo II, uma crítica muito forte a esse mercado, né, que o Paulo questionava, ou seja, esse mercado capitalista, voraz, né, neoliberal, que nos prejudica em vários sentidos. Somos da América Latina, sabemos também as mazelas que os nossos países vivem por causa justamente também desse mercado. E como é, na prática, verdade que essa economia mata. Caminhamos pelos centros das nossas cidades e vemos pessoas literalmente morrendo de frio, de fome. Então, acho que esse é um enorme desafio para as nossas instituições. As parcerias comerciais que são feitas, os apoios institucionais que muitas vezes nós recebemos, são questionamentos graves. Graças a Deus eu não sou um reitor, não preciso dar uma resposta institucional. Mas a gente sabe que pode fazer esse tipo de questionamentos, e talvez até deve, justamente para pensar uma outra economia, né, que é o que o Papa Francisco também está pedindo, inspirada em Francisco, né, em Clara, São Francisco, Santa Clara. Quer dizer, essa economia que não nega o dinheiro, mas coloca o dinheiro no seu devido lugar. Não é a força motriz das nossas ações. Não é o critério para definir o que é bom ou o que é ruim. Quando a gente faz isso, a gente acaba caindo nesse mercado que mata. E a gente vê instituições católicas, por exemplo, cortando cursos de teologia, cursos de filosofia, cursos de artes. Então, quer dizer, por quê? Porque isso não dá lucro. Bom, mas aí a gente não está perdendo um pouco o foco da questão, então só vale aquilo que dá lucro, só vale a ciência dura, filosofia não vale a pena porque não dá dinheiro, humanidades não vale a pena porque não dá dinheiro. Então, qual o papel social, afinal, de uma instituição católica? Será que nós não precisamos repensar tudo, então? Eu acho que tem questões muito graves aí, né, Paulo? E, de novo, eu não sei se eu tenho uma resposta, mas eu acho que, por sermos católicos, por bebermos dessa fonte, né, do Evangelho, a gente precisa repensar os nossos critérios, de novo, de avaliação, de planejamento. Quando vamos pensar um projeto, com quais critérios nós estamos pensando? Apenas o lucro? Aí tem alguma coisa errada. Claro que nós precisamos de lucro, né? Precisamos do dinheiro, mas quais outros critérios estão nos inspirando? Para avaliar se um projeto deve continuar ou precisa morrer, com quais critérios? A entrada de dinheiro? Né? Qual que é o critério, afinal? Enfim, são questões bem graves aí que valem para a comunicação também, para as nossas práticas aí bem comunicacionais, né? Eu queria lembrar o testemunho bonito da PUC de Goiás, uma vez conversando com a reitora, a professora Olga, porque a PUC de Goiás mantém as licenciaturas para a formação de professores muito ativas e muito fortes, né, da PUC de Goiás. É uma bandeira. E nós sabemos que, no Brasil, um curso de licenciatura, ou você mantém por caridade, ou você mantém por EAD, Educação à Distância, porque aí custa-se muito pouco, né? Tem poucos alunos. E a professora Olga disse, não, na PUC Goiás são cursos deficitários, sim, como em qualquer outra instituição,
mas nós mantemos porque nós acreditamos. Então, esse manter por acreditar, eu acho que inspira muito o trabalho, né, das nossas universidades. Eu sugeriria também uma leitura, está em português, depois eu posso mandar aqui para o Gregory, do Stefano Zamagni, não sei se vocês já ouviram falar, um economista italiano que pensa a microeconomia e a economia civil. E foi um dos pensadores que ajudou o Papa Bento XVI a escrever a encíclica Caritas in Veritate, que é a encíclica social de Bento XVI, né? Um grande economista italiano. E ele escreveu um texto, por ser professor da Universidade de Milão há muitos anos, ele escreveu um texto justamente sobre o futuro das universidades católicas, e ele faz uma crítica muito contundente às duas parcerias históricas que as universidades estabeleceram ao longo do tempo. Primeiro, no modelo alemão, em que o financiador da universidade era o Estado, né? Aquela universidade Humboldtiana. E depois ele vai fazer uma crítica muito pesada ao modelo americano, em que o financiador das universidades é literalmente o mercado, as grandes marcas, as grandes empresas. E ele vai lançar o desafio nesse texto que justamente as instituições católicas têm que pensar também as suas fontes de financiamento, as suas parcerias, e ele vai dizer que, seguindo a tradição da Igreja, essa parceria, esse financiamento deveria vir das instituições da sociedade civil organizada. Organizações sociais, instituições sociais, organizações não governamentais, enfim, essas instituições que não representam nem o Estado, nem o mercado, digamos assim, mais voraz. Então, enfim, depois eu posso mandar aqui para o Gregory, ele compartilha com vocês, porque acho que vale a pena essa reflexão, né? Que afeta diretamente depois todas as práticas das instituições católicas, inclusive a comunicação, né? Muito obrigado, professor Moisés. Uma salva de palmas ao professor. Nós agradecemos muito, viu? Obrigado. Nossa. Não, foi não, nada. Também gostaria de agradecer ao Ramiro, nosso tradutor, que muito amavelmente fez essa tradução, apesar das nossas questões técnicas. Ramiro, muito obrigado. Nós queremos presentear, então, vou pedir à Ana que possa entregar ao professor Moisés algumas lembranças desse nosso encontro. Nós seguiremos... Vale, muchas gracias, Ramiro. Obrigado, Ramiro. Ok. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Vale, ahora lo tenemos dos momentos importantes. Haremos la fotografía oficial, Mari Carmen, sí. Lo haremos aquí como... Vale. Ok. Antes de hacermos la fotografía, solo un aviso importante. El almuerzo será en otro ambiente, entonces al salirmos... el equipo de São Camilo va a nos indicar dónde vamos a hacer el almuerzo y el auditorio quedará cerrado hasta las 13:40. Entonces se puede dejar sus cosas, sus pertenencias acá, que se quedará seguro, solo que se quedará cerrado. Entonces llevar lo que es necesario porque se quedará cerrado. O auditório vai ficar fechado durante o almoço. O almoço vai ser em outro ambiente. Só nós descermos, a equipe da São Camilo vai nos ajudar. La foto. Vamos fazer a foto então? Pode encerrar. Pode. Okay. Ramiro, podemos encerrar, ok? Muito obrigado. Tá.